Vamos para a aula de número 5 de cálculo. Hoje vamos falar um pouco sobre continuidade. Antes de começar a falar sobre continuidade, vamos fazer uma observação a respeito das propriedades de limite, tá? Quais falamos nas duas últimas aulas. Elas se transferem, de forma automática para funções de três variáveis. Se você reparar, os exemplos que fizemos nas duas últimas aulas foram apenas para funções de duas variáveis. Mas todas as propriedades que conseguimos, elas funcionam para funções de três variáveis, exceto os métodos de coordenadas polares. E quando eu falo exceto, não é que não funcione, é porque tem que tomar um pouco mais de cuidado, que em três variáveis o sistema de coordenada não é o sistema de coordenada polar que a gente está acostumado, são mais conhecidos dois tipos, que é o sistema de coordenadas esféricas e cilíndricas. Então, não é que não funcione, mas é porque precisa de mais cuidado. Então, para três variáveis, a gente prefere não adotar métodos com mudança de coordenada. E para que a gente perceba que funciona realmente, eu vou colocar aqui um exemplo. Esse limite aqui, será que existe? Bom, basta lembrar de um dos métodos que nós desenvolvemos, que se você tiver uma função contínua, uma função g, de um subconjunto da reta, na reta, e uma função f, a gente tinha feito para duas variáveis, mas ele também vale para três. Uma função f de três variáveis, de modo que existe o limite, quando, por exemplo, nesse caso, x, y, z tende para 0, 0, 1. Se essa g for contínua, então existe esse limite aqui, o limite da função composta, g de f de x, y, z, e esse limite é g de l. É claro, fazendo sentido a composição, A gente tem que a imagem dessa função f tem que estar contida no domínio da g para que faça sentido essa composição. Mas repare que é a mesma coisa. Basicamente, a sua função g desse exemplo é a função exponencial. Você pode dizer que g de t é a exponencial de t. E a sua função f de x, y, z, da qual você fará a composição, ela é esse polinômio de três variáveis, aliás. yx² mais zy² mais z². Onde, para fazer a composição, você chama isso aqui de t, e basicamente você joga a f aqui. Então, basta notar que g, sendo exponencial, ela é contínua. E essa função aqui, a gente mostrou que o limite de função polinomial basta que você substitua as entradas nos correspondentes. Nesse caso, quando você faz o limite x, y, z tendendo para 0, 0, 1 dessa função yx² mais z y² mais z², basta substituir x por 0, y por 0 e z por 1. Nesse caso, você vai obter o resultado 1. E por esse resultado aqui, você conclui que o limite, quando x, y, z tende a 0, 0, 1, de g de f de x, y, z, ou seja, dessa função composta, da exponencial com esse polinômio, que é exatamente o limite que a gente está querendo analisar, que vai ficar e elevado a y, x² mais zy² mais z², isso é a exponencial aplicada em 1. A exponencial aplicada em 1 é exatamente o g do L, mas esse L foi obtido bem aqui, ó, L igual a 1. E a sua g é a exponencial. Então, veja que funciona do mesmo jeito que funciona para duas variáveis. Se quisesse até fazer direto, de acordo com que você vai ficando mais experiente, era só substituir os pontos aqui em cima. Você vê que esse primeiro termo zera, esse zera e esse daqui dá 1.
né, e dá exatamente e elevado a 1, que é o próprio número e. Um outro exemplo é se esse limite aqui existe. Uma coisa que também funciona quando se passa para 3 variáveis é analisar a existência de limite usando as curvas, né? Curvas ou caminhos. Nesse caso, eu já fico desconfiado de que esse limite não existe, né? Por causa que esse denominador aqui ele zera, o numerador também zera, e daí eu vou chutar alguns caminhos, né? E ver se eles dão limites diferentes. No caso, eu posso tentar usar a gama 1 de t, por exemplo, t 0 t. Por exemplo, esse caminho. Quando você tiver uma função de 3 variáveis, o caminho que você tem que pegar, ele deve sair da reta e cair no R3. Por isso que a gente considera ele aqui com 3 coordenadas, né? Depois que você aplica o t. Até para que faça sentido a composição, né? Porque a sua função ela está saindo do domínio dela, contida em R3, na reta. Então, para que você faça a composição f de gama de t, esse seu caminho aqui, ele tem que estar, a imagem dele tem que estar no R3, né? Para que fique bem definida a função composta. Então, beleza, vamos testar com esse primeiro caminho. Veja que como o meu limite está tendendo para 0, 0, 0, 0, né? Então, o ponto T0, né? Tal que gama 1 de T0, ele dá 0, 0, 0, é exatamente T0 igual a 0. Então, esse limite, ele se escreve assim, limite, quando T tende a 0, né? Quando você deveria fazer quando T tende a T0, mas já descobrimos que T0 é 0. Da função composta, né? Então, você troca o x por t, você troca o y por 0 e troca o z por t. Você faz a composição. Então, veja que o primeiro termo do numerador é x vezes z. Como x e z são t, né? Então fica t ao quadrado. Menos y quadrado, mais o y é 0. Então, aqui não tem mais nada, fica só t quadrado em cima. Embaixo, o x é t, o z também é t e o y é 0. Então fica t quadrado. No lugar de y fica 0 ao quadrado, que não conta em nada. E fica t quadrado também, correspondente ao z quadrado. Então você cancela os números t quadrado, né? E isso aqui dá 1 sobre 2, né? Porque você soma os dois daqui de baixo. Então, um dos limites deu 1 sobre 2. Aí agora eu vou tentar outro caminho para ver se o limite dá a mesma coisa ou se ele de repente dá diferente. A ideia aqui é perceber o seguinte. Aqui entre esse xz e y quadrado tem um sinal de menos. Então, repare que se eu considerar um caminho em que a primeira e a última coordenada são 0, né, o resultado vai ser algo negativo, né, porque fica menos y quadrado e aqui embaixo no denominador fica algo positivo. Então daí você já percebe que se escolher um caminho desse tipo, o resultado do limite dá diferente desse, porque esse daqui deu positivo. Então a ideia para considerar o caminho vai ser essa. Portanto, eu vou escolher o caminho 0, t, 0. Note que o t0 para esse caminho também é 0. E daí faça o limite da composição. Limite quando t tende a 0. Aí você substitui x por 0, y por t e z por 0. Então veja que em cima no numerador fica menos t quadrado. E no denominador vai ficar t quadrado. Esse t quadrado é o que resta do y quadrado. O restante dá tudo 0. E esse resultado desse limite, você cancela t quadrado com t quadrado, dá menos 1. Então veja que você tomou dois caminhos distintos e o resultado dos limites foram diferentes. Então a conclusão
é que o limite não existe. E se em outras situações, se de repente você tem uma desigualdade, você também pode usar o teorema do confronto, ele se estende naturalmente para 3 variáveis e todas as outras propriedades. Você pode usar também à vontade em 3 variáveis. Agora vamos falar de continuidade. A definição é a seguinte: dada uma função de 2 variáveis, eu vou trabalhar só com 2 variáveis nos exemplos, mas isso aqui também se estende para 3 variáveis, tá? Uma função ela é contínua num ponto AB pertencente ao domínio de f, né, se o limite quando xy tende a AB de f de xy é a função aplicada no ponto AB. Né? Limite quando xy tende a AB de f de xy é f de AB. E se ela for contínua em todos os pontos do domínio, a gente fala simplesmente que a f é uma função contínua. A gente não fica especificando de ponto em ponto, basta dizer que ela é contínua. Uma primeira coisa que eu chamo a atenção, né, que é uma diferençazinha, né, entre limite e continuidade. Lá quando você fez limite, o AB era um ponto de acumulação, mas a gente pegava a AB lá no R2. Era um ponto de acumulação do domínio, mas que não precisava pertencer ao domínio. Já quando você fala de continuidade, veja que eu até marquei, AB pertence ao domínio de F. Então, continuidade, você quer realmente, quando você faz a continuidade, você quer analisar o que é que está acontecendo ali no ponto, né? no ponto F de AB, quando você está se aproximando de AB. Quando você está analisando limite, você quer analisar as proximidades, né? Então, não precisa que o ponto seja um ponto do domínio. Já em continuidade, há essa diferençazinha aqui. Então, agora vamos entender intuitivamente, né, o que é que significa, né, a continuidade de uma função. Imagina que aqui é o domínio da f e AB seja um ponto de acumulação da f. Ponto de acumulação do domínio, né, no caso ele está dentro. O motivo de pedir tanto em limite quanto em continuidade que AB seja ponto de acumulação é para que eu possa me aproximar desse ponto AB, né? Uma vez que ser ponto de acumulação significa que dentro de qualquer bolinha que você tome ao redor de AB existe um ponto, né, do domínio, significa que quando você vai diminuindo a bolinha, né, por exemplo, do jeito que eu estou fazendo aqui, eu pego uma menor, mas eu sempre sei que tem um ponto do domínio lá dentro. Então eu posso me aproximar, né, devido a ser ponto de acumulação, posso ir me aproximando do ponto AB. Por isso que faz sentido pegar e fazer essa notação, quando XY tende a AB, ou seja, quando XY se aproxima de AB. Então o significado de limite de XY tender a AB de f de XY ser f de AB é que sempre que você estiver suficientemente próximo do ponto AB, lá no seu contradomínio, na sua imagem, né? Os pontos f de xy, eles vão estar suficientemente próximos, né, do ponto f de AB. Ou seja, se, por exemplo, numa bolinha de raio bem pequeno, o xy pertence a essa bolinha, está bem pertinho do AB, quando você olha lá depois de aplicar a f, o f de xy vai estar bem pertinho do AB, do f de AB. Veja que devido à própria definição de continuidade, de forma imediata, né, via limite, as seguintes propriedades, né, de funções contínuas, elas são verificadas, né, são verdadeiras. Se você tem duas funções que são contínuas e c é uma constante real, então a soma de funções contínuas é contínua, a constante vezes uma função contínua é uma função contínua, o produto de duas funções contínuas é uma função contínua e a divisão de duas funções contínuas, desde que o denominador seja diferente de zero no ponto AB, né, que é o ponto em que você está verificando a continuidade, né, que é o ponto no qual aquele limite ele se aproxima, né, desde que seja diferente de zero. Né. Verificando isso, né, é uma função também contínua
nesse ponto AB. Uma outra propriedade muito importante que vale é a composta de contínuas, né? Supondo que f é uma função, né, definida no R2 e que g é uma função real de uma variável e tal que a imagem da f está contida no domínio da g. Se f for contínua em AB e g for contínua em f de AB, ou seja, na imagem de AB por f, então a função composta g de f de xy, aqui tem um outro parêntese, será uma função contínua em AB. Primeiro, note que a composição faz sentido, tá certo? Porque a sua função f, ela sai aqui de um domínio de R2 e ela cai aqui na reta, né? Você pode pensar que aqui é a imagem da f e aqui é a função f. Só que a gente tem essa informação, que a imagem da f está contida no domínio da g. Então tem um conjuntinho um pouquinho maior, que é o domínio da g, e essa g ela leva também em R. É uma função de apenas uma variável. Ela leva lá em R. Então faz sentido, né, definir a função g de f de xy. Por quê? Porque se você pega um xy qualquer aqui no domínio da f, o f de xy está aqui dentro dessa parte verde, né, que é a imagem de f. O f de xy está aqui dentro. Mas ele estando aqui dentro, ele automaticamente está dentro do domínio da g, né? Porque o domínio da g é maior do que a imagem da f. Então faz sentido você enviar o ponto f de xy por g, né, num ponto g de f de xy. Faz sentido uma vez que g pega todos esses pontos, né, que vão além desses pontos da imagem da f. Em particular, pega os pontos da imagem da f. Então, isso aqui está bem definido. Vamos dar um esboço, né, da prova desse teorema 9. Agora vamos perceber o seguinte. Como a função g, eu vou denotar assim, g de t é contínua em f de AB, veja que isso é uma informação dada aqui. G é uma função contínua em f de AB. Então vale aquela definição de épsilons e deltas, né? Do cálculo de uma variável, do cálculo 1. O que é que isso significa? Significa que para todo épsilon positivo existe um número delta1 que depende de épsilon, né? Eu vou colocar só delta1 mesmo, positivo, tal que se a distância de f, posso até denotar assim, se a distância de t menos f de AB, lembre que f de AB é um número, né? Essa função, os valores dela são valores reais. Se for menor do que delta1, então a distância de g de t até g de f de AB é menor do que epsilon. Isso usando a continuidade da g. Agora nós usamos a continuidade da f. Como f é contínua em AB, ela é contínua nesse ponto, né, AB. Então o que é que vai significar? Então correspondente a esse delta1 daqui de cima, esse delta1 vai fazer um papel de um epsilon para essa f. Então correspondente a delta1 existe um delta positivo, tal que quando a distância aqui é em norma, né? Você está no domínio da f, né, que é um subconjunto do R2. Quando a distância de xy até AB for menor do que esse delta que a gente escolheu bem aqui, correspondente a esse delta1 que está fazendo o papel
do epsilon para a função f, né? Tá fazendo o papel do epsilon para a função f. Aí a gente tem que, correspondente a isso, a diferença f de xy menos f de AB, isso é menor do que ΔI. Juntando asterisco com dois asteriscos, a gente pode, né, sintetizar o seguinte. Veja só, dado esse epsilon, então vamos escrever aqui, dado epsilon maior do que zero. Para esse epsilon, vai existir esse número ΔI, correto? Mas, correspondente a esse ΔI, quando você olha para essa equação de baixo, correspondente a esse ΔI, existe esse delta. Então, a gente passa direto, né, esquece esse ΔI, a gente já vai direto para o delta. Dado esse epsilon, existe o delta, já existe direto esse delta, né? Ele vai existir porque, dado o epsilon, existe esse ΔI. E devido a existir esse ΔI, existe esse delta aqui. Então, existe esse delta maior que zero, tal que quando a distância de xy até AB é menor que delta, então a distância g de t até g de f de AB, isso é menor que epsilon. Mas quando você passa por essa equação aqui do ΔI, então você pode pegar t igual a f de xy. Então você pode substituir aqui por g de f de xy. Que isso, o que é que isso significa? Se isso aqui fosse um L, né? Isso significa, em outras palavras, que o limite de g de f de xy, quando xy tende a AB, é igual a g de f de AB. Isso significa que a função composta, né, g de f de xy, ela é contínua, né, porque quando você se aproxima de AB, o limite, né, o valor L é exatamente a g de f aplicada no ponto, né, no ponto AB. Essa é a ideia da demonstração. Agora a gente consegue algumas boas propriedades já devido às coisas que já fizemos com limites, né? Por exemplo, a gente consegue imediatamente que todo polinômio de duas ou três variáveis é contínuo. Basta que você lembre do exemplo 15, que eu vou colocar aqui novamente, em que nós mostramos que o limite quando xy tende a b de uma função polinomial de duas variáveis, né, que tem essa forma, é exatamente esse valor, aplicar, trocar x por a e y por b. Se você reparar, essa equação aqui, que é o resultado do limite, é a mesma coisa que escrever f de AB. Então, aquela trabalheira toda com epsilon e delta já foi para deixar esse resultado aqui bem estabelecido. Todo polinômio é contínuo. Então, isso já dá uma facilitada bastante em vários cálculos, né, que faremos daqui para frente. Toda função racional ela é contínua, né, desde que seu denominador seja não nulo. Aqui não é contínuo, é não nulo. Basta lembrar que uma função racional é a divisão, né, de dois polinômios. Então, se o denominador é não nulo, então ela automaticamente é uma função contínua. Também devido à composição de função contínuas ser uma função contínua, a gente consegue vários exemplos, né, de funções contínuas. Como, por exemplo, se você tiver uma função contínua, f, digamos que ela seja um polinômio. Então, a exponencial de f é uma função contínua, o cosseno da f é uma função contínua, o seno da f é uma função contínua, né? Porque você está fazendo, por exemplo, no primeiro caso, a composição da função de uma variável e elevado a t com a função f de xy, que é contínua. Então, você está pegando e fazendo a composição de duas funções contínuas. Então, por exemplo, você pode afirmar de imediato que a função e elevado a x2 mais y2, ela é contínua. E a razão disso é que a função exponencial é contínua e ela está composta com um polinômio de duas variáveis, que também é uma função contínua. Então, daí você pode escrever muitos exemplos
de funções contínuas com apenas essas propriedades que colocamos acima. Outra coisa que você pode usar quando estiver analisando a continuidade de uma função, se você desconfiar que ela não é contínua, você pode usar o método dos caminhos, porque em particular, se você mostrar que o limite não existe, então ela não pode ser contínua, né? Se o limite nem sequer existe, não tem como ela ser contínua. Por exemplo, essa função aqui, f de xy definida por x² menos y² dividido por x² mais y², se xy for diferente de 0, 0, e ela é zero se xy for zero, for o par ordenado 0, 0. Ela é contínua aqui nesse ponto, né? O seu AB aqui nesse caso é 0, 0. Se não, você pode responder onde é que ela é contínua. Aí você vai primeiro reparar o seguinte. Se você fosse definir, se você não tivesse especificando qual é o domínio dessa função, você diria, né, que não pode colocar 0, 0 aqui de jeito nenhum. Porque senão fica o numerador 0 e o denominador 0 e isso aqui dá uma indeterminação. Só que veja o que eu fiz. Nesse exemplo, a gente sabe que essa função ela é definida, ela lhe dá um número real se você pegar todos os pontos aqui do R2, só que você pega e exclui o ponto 0, 0. Se você excluiu a origem, então essa função sempre lhe dá um número real, né? Realmente um número real, então fica bem definida. Só que o que eu fiz nesse caso? Não, eu vou pegar e vou incluir o ponto 0, 0 no domínio, no domínio natural dessa função. Então eu peguei e defini para o ponto 0, 0 a função como sendo 0. Aí minha pergunta é, ela é contínua em 0, 0? Então a gente deve analisar. Primeiro, você repara que o f de 0, 0 é igual a 0. Não é isso? Porque quando você tem x igual a 0, 0, o valor da f é 0. Então a pergunta é a seguinte. O limite quando x, y tende a 0, 0 da função x2 menos y2 sobre x2 mais y2, isso é f de 0, 0, que é igual a 0? A pergunta é essa. Então você pode responder por meio dos caminhos, né? Se você pegar, por exemplo, γ1 de t igual a t0, então você nota que para que você chegue nesse ponto 0, 0, você deve substituir t por 0. Então o seu t0 é igual a 0 e você vai olhar o limite quando t tende a t0, que no caso é 0. Aí onde tem x você troca por t, onde tem y você troca por 0. Então fica t² menos 0² sobre t² mais 0², que esse resultado dá 1. E se você fizer um outro caminho, γ2 de t igual a 0t, você conclui que o t0 também é 0 e você olha o limite. Limite quando t tende a 0. Dessa vez você troca x por 0 e y por t. Então, devido à forma da equação, né, vai ficar um sinal de menos aqui. Fica menos t² sobre t², que isso é menos 1. Então, devido a esses dois resultados dos limites serem distintos, você conclui que esse limite aqui nem sequer existe. Nem sequer existe, então muito menos será 0. Portanto, a gente tem que essa função ela não é contínua em 0, 0. Então a gente bota aqui como conclusão. Só que restou uma outra pergunta. Aonde é que ela é contínua? Basta que você repare
que a forma da função f de xy é uma função racional, não é isso? Isso aqui é a divisão de dois polinômios de duas variáveis. Ela é uma função racional. Desde que o denominador, né, não se anule, então ela é sempre contínua. Então, nesse caso, a gente vê que em R2 menos 00, a função é contínua, porque o denominador nunca se anula se você coloca as duas coordenadas sendo pelo menos uma diferente de zero, né? Fica positivo embaixo. Então ela é contínua aqui em R2 menos 00. Então a resposta disso aqui está bem aqui. Isso em particular mostra que existem funções que não são contínuas em todo o seu domínio, né? Porque veja que o domínio da f, dessa f que eu defini, foi o R2 inteiro. Apesar de não ser natural que você estenda ela para R2 por causa do denominador, aí eu peguei e estendi. Eu disse que no zero ela é zero. Então o domínio dessa f é todo o R2. Mas ela só é contínua em R2 menos a origem. Um outro exemplo. Essa função aqui ela é contínua no zero? E também responda onde é que ela é contínua. Você deve reparar novamente, sempre prestar atenção nisso, que naturalmente, se você fosse... Lembra que quando a gente definiu o domínio da função, a menos que a gente especificasse, você poderia considerar como sendo o maior conjunto no qual a f fica bem definida. Então, se você fosse olhar por aquela forma, você diria que o domínio, né, seria todo R2, só que devido a ter uma indeterminação aqui, devido a esse denominador, você iria retirar o ponto 00. Só que daí o que é que a gente está fazendo? A gente está pegando e colocando o 00 de volta, né? A gente tá colocando o 00, obrigando a que ele pertença ao domínio, dizendo que a f, quando você está no ponto 00, tem valor 0. Então, a gente está estendendo uma função que naturalmente seria definida em R2 menos 00 para todo R2, fazendo essa condição aqui aparecer. Então, vamos olhar se ela tem limite em 00. O que você deve fazer é olhar se existe esse limite aqui, se o valor dele é f de 00. Limite quando x e y tende a 00 de 3x quadrado y sobre x quadrado mais y quadrado. Para verificar a continuidade, você tem que mostrar que isso é f de 00, que por definição, né, tá aqui o valor, é 0. Isso aqui é o que você deve responder. Então, por isso que eu vou colocar uma interrogação aqui. E daí, como é que a gente aborda isso aqui? Usa técnicas de limite. Se você olhar, a gente pode separar essa expressão da f da seguinte forma. 3, aí você pode colocar x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, e você pode colocar o y bem aqui. Então você pode escrever ela assim: 3y sobre x quadrado, 3y vezes x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. E aí, o que é que a gente pode usar? Lembra que a gente fez na primeira aula de limite que essa expressão aqui é limitada. E essa daqui, o que é que a gente pode dizer sobre ela? Veja que quando x e y tende a 0, 0, tanto o x quanto o y estão tendendo a 0, 0. Em particular, o y ele está indo para 0. E daí a gente conclui o quê? Que a função 3y ela está convergindo para 0. Então, lembra daquele resultado. Uma função, você tem um produto, né, em que uma função é limitada e a outra converge para 0, então a gente conclui que o limite é 0. Então a gente conclui que esse limite aí dá 0.
limite quando xy de 3y vezes x2 sobre x2 mais y2. Isso aqui é zero. Aí lembra o porquê, né? Essa vai para zero e essa é limitada. Mas quem é zero? É exatamente o teu f de 0, 0. O que é que isso diz? Isso diz que f é contínua em 0, 0. Então, a resposta para a primeira pergunta é sim. E onde é que ela é contínua? No caso, ela é contínua no ponto esquisito, né, que é o ponto 0, 0. E veja que quando xy é diferente de 0, 0, ela é uma função racional, né, que é a divisão de dois polinômios e que é contínua sempre que esse denominador tiver bem definido, for um número, né? Então ela é contínua, né, em todo R2, porque ela é contínua em 0, 0 e para xy diferente de 0, 0, ela é apenas uma função racional, que é contínua, como a gente já havia comentado anteriormente. Um último exemplo é se essa função aqui ela é contínua no zero e onde é que ela é contínua. Veja que ela é definida como o seno de x² mais y² dividido por x² mais y², quando xy é diferente de 0, 0, e ela é 1 quando xy igual a 0, 0. Veja que novamente eu estendi, né, uma função que naturalmente você não definiria em 0, 0, mas eu peguei e coloquei o 0, 0 no domínio dessa função e disse que o valor seria 1. Então essa função, o domínio dela é todo R2. E daí vamos olhar se realmente ela é contínua em 0, 0. Então a primeira coisa que a gente percebe, né, é que eu tenho aqui dentro do seno um x2 mais y2 e aqui embaixo um x2 mais y2. Então você fica tentado a usar coordenadas polares, né? Isso porque você tem a propriedade que o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, e você transformaria, né, isso aqui em uma função só de r, em uma função que depende só de r. Então a ideia para resolver o limite dessa função aqui quando você se aproxima de 0, 0 é usar resultado de coordenada polar. Mais especificamente, vamos usar esse teorema aqui que nós fizemos na última aula. A gente vai verificar que essa condição aqui é cumprida com uma função g de r, né, que tende para zero. O módulo da função composta com a coordenada polar menos o L, né, que nesse caso vai ser, ao invés de L, você vai colocar f de AB, vai ser menor ou igual que uma função g de r, que decai a zero quando você faz r tender a zero. Então vamos olhar esse módulo. Então você usa a mudança de coordenada polar, x igual a r cosseno θ, y igual a r seno de θ. Então você fica com o seguinte, seno, aí você coloca r cosseno θ ao quadrado mais r seno θ ao quadrado. Isso tudo está dividido por r cosseno θ ao quadrado mais r seno θ ao quadrado de 0, 0, que é o seu L, que vai fazer o papel do L para você olhar a continuidade. Você sempre tem que ter em mente que você quer olhar, né, que o limite quando xy, nesse caso, tende a 0, 0, da sua função f de x, y, é o f de 0, 0. Você tem que verificar isso. E esse f de 0, 0 para a gente, o valor é 1. Então aqui eu vou apagar o f de 0, 0 e já vou colocar o valor, que é 1. Você quer verificar que isso aqui é menor do que uma função g de r, uma função que só depende de r. Então como é que a gente vai fazer isso? Você repara que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado resulta em 1. Então isso aqui se transforma no módulo do seno de r ao quadrado
dividido por r ao quadrado menos 1. Note que essa função só depende de r, não é isso? Então eu posso definir simplesmente esse módulo aqui como sendo AG de R, porque eu tenho uma função que só depende de R. E eu vou olhar agora, e aqui você usa uma propriedade genérica, né? Deixa eu colocar propriedade. Se você pode ter em duas variáveis, uma variável, isso aqui é genérico. Se limite de x, y, quando você tende a um certo AB de f de x, y for um valor L, então a gente tem que o limite, quando x, y tende a AB do módulo de f de x, y menos L, esse valor é zero. Ou seja, basicamente você coloca isso em módulo, né? Você passa o L para cá e olha o módulo e isso dá zero. Então eu posso ver, né, para saber o valor desse limite aqui, eu posso usar essa propriedade, né, e ver que o limite dessa função aqui, sendo do r quadrado sobre o r quadrado, que esse limite aí vale 1. Mas isso é o limite do cálculo 1, né? Um limite trigonométrico, acho que é limite trigonométrico fundamental que se chama. Isso é o limite do seno de r quadrado sobre r quadrado. Esse limite é exatamente 1. A diferença lá é que você escrevia, né, isso aqui como um x, né? Era limite de seno de x sobre x. Aí dava 1 quando x tendia a 0. Mas se você pode simplesmente fazer uma mudança de variável. Troca r quadrado por x, né? Quando r vai para 0, o x também vai para 0. Então, tanto faz. Esse limite aqui, o importante é que ele é 1. Se esse limite é 1, então, interrogação aqui vale 0, né? Usando essa propriedade aqui. Você está usando essa propriedade nesse sentido, né? Daqui, vem para cá. E conclusão. Com isso, a gente conclui. Deixa eu voltar lá para o teorema. Com isso, a gente conclui essa parte de cima. O limite quando xy tende a AB do f de xy é o L. Nesse caso, o L que eu considerei foi o f de 0, 0. Então, o que é que disso resulta? Então, o limite, quando xy tende a 0, 0, do seno de x quadrado sobre y quadrado, dividido por x quadrado mais y quadrado, esse limite é 1. Mas e aí, quem é 1? 1 é exatamente f de 0, 0. E o que isso diz? Implica que f é contínuo em 0, 0. Então, o que a gente tem, né? A gente pode responder agora essa pergunta aqui. Onde é que ela é contínua? Bom, a gente acabou de ver que ela é contínua aqui no ponto mais esquisito, né? Que é o ponto 0, 0. Então, quando xy é diferente de 0, 0, no caso ela não é uma função racional, mas ela é sempre uma função contínua, porque no numerador você tem o seno de x2 mais y2. E essa função é contínua. Motivo é a composição de uma função contínua, que é a função seno, né, função contínua de uma variável, com um polinômio de duas variáveis. Então ela é contínua. E o denominador é um polinômio de duas variáveis, então é contínuo. Quando você está em xy diferente de 0, 0, esse denominador não se anula. E devido a essa propriedade aqui de limite, o limite da divisão, deixa eu mostrar aqui. Devido a essa propriedade, desde que o denominador não se anule, devido a essa propriedade, a gente conclui que ela é contínua toda vez que xy for diferente de 0, 0. Mas se ela é contínua em 0, 0, e quando xy também é diferente de 0, 0, então a gente tem que f é contínuo em todo R2. E isso conclui a aula de hoje.